Namastê, continuando aí a leitura do nosso livro Ishvara em sua vida. O capítulo de hoje chama-se A Relação entre o Indivíduo e o Todo. Se você é um filho para os seus pais e é um pai ou mãe para os seus filhos, então como um simples indivíduo, quem é você? Como um simples ser consciente que não está relacionado com um filho ou filha, ou como um pai ou uma mãe, e assim por diante? Como eu me relaciono e com quem? Esta é uma pergunta muito importante que deve ser investigada. Nosso Shastra, gente, são os textos, tradicionais védicos, tem algo a nos dizer, e não é muito difícil compreender a resposta. Porque como um indivíduo, um simples ser consciente, confinado a este complexo de corpo, sentidos e mente, eu estou relacionado com o todo. Como um indivíduo, estou relacionado ao todo. E sempre que estou em contato com o todo, eu estou bem. Mesmo quando não estou consciente do fato de ser relacionado com o todo, a relação existe sempre. Assim como uma árvore numa floresta está relacionada com a floresta toda. Não existe um tempo em que qualquer uma delas não esteja relacionada com a floresta. Embora a árvore tenha sua própria descendência, suas próprias árvores filhotes crescendo, com relação às quais ela é uma árvore mãe, a sua relação com o total não fica eclipsada. Porém, isto não ocorre no que se refere a outras relações. Quando uma pessoa se relaciona com seus pais, ela é um filho ou filha. Quando se relaciona com seus filhos, torna-se pai ou mãe. O filho é totalmente substituído pelo pai e a filha pela mãe. Mas se existe uma relação que permanece sempre a mesma, é a da pessoa com o todo. Portanto, em nosso Shastra, temos uma meticulosa análise desta relação indivíduo-todo, com um desdobramento sobre o que é o todo. Tudo nos é dado. A pessoa se relaciona com o mundo que é dado. O Sol já estava ali quando a pessoa nasceu. A Terra também já estava ali. As galáxias, idem. O universo inteiro estava ali. Os pais foram dados. A pessoa não tem a opção de mudar seus pais. Não se pode dizer, eu não gosto da minha mãe, quero uma nova. Sua ascendência lhe foi dada. A pessoa nasceu num determinado tempo e lugar e foi criada de uma certa maneira. Tudo isso foi dado. A sociedade em que ela vive é dada. O fato da pessoa ter nascido numa cultura muito rica, como a nossa, também é dada. Assim, todas as coisas são dadas. O corpo físico é dado. Nascido como um pequeno bebê, o programa inato para o crescimento é dado. Que a pessoa vai crescer durante um certo tempo é dado. O oxigênio de que o organismo precisa é dado. O corpo necessita da bioenergia. Todo o sistema para produzir essa energia é dado. Existe um estômago para ser alimentado. A comida disponível externamente para esse fim. E existe um sistema digestivo que transforma o alimento em energia. Todos esses são dados. Um conjunto de sentidos é dado. Uma mente é dada para ter emoções. Um intelecto para explorar e para entender, conhecer e descobrir é dado. Assim também, a pessoa tem a liberdade de desejar, de ter ambições. Diferentemente de uma vaca que não tem a capacidade de desejar uma filmadora ou algo semelhante, a um ser humano é dado essa liberdade. Ichha Shakti, a capacidade de desejar, é dada. A Kriya Shakti, o poder de fazer e de satisfazer os próprios desejos, também é dado. Então, está muito claro que a pessoa se vê num esquema de coisas. Existe um esquema de coisas que é conhecido, um que não é conhecido e um outro que não pode ser conhecido de maneira nenhuma, mas que sem dúvida alguma existe. Esses três juntos formam o todo.
Não apenas os objetos existentes são dados, como também as possibilidades de novos objetos são dadas. Cada novo software é uma possibilidade dada. Cada tecnologia é uma possibilidade dada. Todas as leis e forças, inclusive a força nuclear, são dadas. Nada é criado por nós, na verdade. Nenhuma grama de matéria é criada. E nenhuma grama de matéria pode ser destruída. Isto é o que chamamos de todo. Bem, eu acho esse livro realmente sensacional, né? Ele é autoexplicativo, né? Vedanta é assim, né? É uma linguagem autoexplicativa, né? São reflexões, pontos de vistas que vão sendo depurados, né? Porque a nossa visão, às vezes, do coletivo é muito limitada, né? Dadas nossas formatações, porque a gente está dentro de um ambiente, né, de pessoas e de condicionamentos, tem os nossos karmas todos, né, os nossos condicionamentos mentais, né, sociais. Então, muitas vezes, a gente não tem muita clareza, né, para perceber a realidade como ela é. E o que me cativa em Vedanta é isso, né? Esse olhar firme e reto, objetivo para as coisas, né? Então, quando a gente se refere ao todo, a gente usa essa palavra, o todo, né? Muitas vezes a gente não consegue discriminar, né? Que venha a ser isso, né? E nesse capítulo eu acho que ficou muito claro, né? O que é o todo, né? Tudo é dado. Fala para mim uma coisa que não está disponível. Na verdade, tudo é dado, né? Claro, para no dia a dia, em sociedade, de acordo com o que está disponível aqui para a gente, há uma troca. O dinheiro é algo significativo e importante, então a gente compra as coisas para adquirir algo, né? Bens, pertences, né? Para ter as coisas, né? Mas isso é uma parte da história, né? Porém, nós deveríamos ser mais gratos, né? Porque o ouvido está aí disponível para você, foi dado para você e você é capaz de escutar os sons. E talvez você não agradeça por isso, porque você tem um ouvido e escuta, mas tem gente que não escuta e ela daria tudo para poder ter essa capacidade que você tem. Mas isso para você é tão natural, né, que você não olha com, né, com esse ponto de vista. Mas tudo é dado, não é? Um sistema é inteligente, o corpo respira, né, você faz digestão, a gente só não faz fotossíntese ainda como as plantas fazem, senão seria maravilhoso, né? Porque aí a gente não precisaria nem comer, né? A gente seria capaz de metabolizar a luz, olha que coisa incrível, né? Mas ainda não chegamos nesse nível. Mas tudo é dado, né? Então esse contexto onde a gente está inserido e que talvez a gente não esteja observando dessa forma é que precisa ser melhor apreciada. E quando você muda esse seu ponto de vista, você muda tudo internamente, né? Você se comporta diferente aqui nessa terra, né? Talvez com um pouco mais de gratidão realmente, né? Contentamento. Inclusive esse é um niyama, né? Dentro do yoga, né? Os preceitos lá, éticos e morais, yamas e niyamas, né? No yoga. Por que que a gente fala disso, né? Dentro do yoga? Porque é dito que a gente deveria cultivar o contentamento. Por conta disso, né? A gente precisa refinar o nosso olhar para o todo, para a vida, né? E apreciar esse todo, né? Só que a gente não faz isso porque a gente não vê as coisas dessa forma, né? Mas o sol não cobra nada para iluminar a terra, né? Simplesmente isso é dado para você, é dado para mim. E é isso que ele quis dizer nesse capítulo, né? Que ele chamou, inclusive, de a relação entre o indivíduo e o todo, né? Como é que você está se relacionando com as coisas e com a vida? Cada novo software, né, ele fala, é uma possibilidade dada. Cada tecnologia é uma possibilidade dada. Nada é criado por nós. Nenhuma grama de matéria é criada, ele fala, né? E nenhum grama de matéria pode ser destruída. Isso é o que é chamado de todo, né? Realmente, nós não temos tanto poder assim quanto a gente acha que tem, né? Claro, ainda que você seja responsável por tudo que você faz. Cada ato, né, seu
é só seu. E a gente vai estar sempre colhendo o que a gente planta, né? Isso é uma lei, né? A lei de causa e efeito. Mas não é disso, né, que a gente está aqui falando. Isso é importante, significativo, né? Mas esse todo, ele é o palco para esse personagem aqui atuar, né? E é disso que ele falou no capítulo anterior, né? Que ele falou que os problemas, né, dos papéis são inevitáveis, né? Ele quis deixar claro que a gente está aqui nessa terra fazendo papéis. É muito importante o seu entendimento de que é um papel que você está fazendo. E temos que tomar o cuidado quando para não misturar as coisas, né? Porque o que você e eu somos fundamentalmente, essencialmente, é consciência, né? Não necessariamente o personagem, né? Ele deu lá o exemplo do ator que fazia um mendigo na peça, lembra? Foi bem claro também aquele capítulo. Né? Tem um exemplo clássico que a gente usa, né, em Vedanta, do pote de barro, né? Que a matéria-prima de um pote, que é de barro, é barro, né, claro, né, é a base do pote, né. O pote, o barro, ele está na forma de um pote, né. Então a gente diz que pote é barro, mas barro não necessariamente é pote, certo? Então eu e você, os nossos papéis, esse personagem aqui tem uma função, né? A vida está nos trazendo conhecimento, entendimento, né? Mas pote não é a matéria-prima, o barro. Eu e você, né, não podemos dizer que nós somos fundamentalmente isso. A gente está na forma de um corpo, de uma mente, executando papéis. Esse é o lance. Quando você entende isso, você muda completamente as suas atitudes nessa vida, concorda? Então você passa a significar as coisas de uma forma diferente, ainda que o seu personagem seja importantíssimo. É ele que está fazendo com que você cresça e se desenvolva. Om Namah Shivaya, a gente agradece. Mas dizer que fundamentalmente você e eu somos isso é um erro. Né? Então, viveka é uma palavra sânscrita para discriminação, discernimento. Eu acho que é o que nos falta muitas vezes, né? Mas esse tipo de conhecimento e questionamento vem da análise e do estudo disso, de Vedanta, do yoga, desse corpo de conhecimento todo, que vai falar desse assunto dessa forma, né? Você não vai ver isso em outro lugar, né? Estudar filosofia é excelente, é ótimo, é maravilhoso. Qualquer segmento, tudo que puder trazer conhecimento para a gente é ótimo. Mas certos tipos de conhecimento só existem em determinados lugares. Né? Não adianta você tentar estudar isso através, sei lá, da ciência, né? Porque a ciência tem um ponto de vista, né? Ela é um corpo de conhecimento com ferramentas para uma determinada coisa, né? Mas esse assunto é um assunto de Vedanta, é um assunto do yoga, né? Então, passar a considerar agora e olhar para a vida como um todo e naturalmente você vai estar mais agradecido diariamente. Cultive aí o contentamento, o que no yoga a gente chama de santosha, é um niyama, né? Se você nunca ouviu falar disso, eu tenho vídeos aqui no canal falando aí sobre os yamas e niyamas, né, que são os valores, né, dentro do yoga. Assiste lá sobre este niyama, o contentamento. Ficamos por aqui, até o próximo capítulo. Obrigado, gente. Namastê.